Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Bom dia, Sérgio. Então, Paulo, tudo bem? Tudo bem? Cá estamos. Cá estamos para a nossa meia horita. Exato. Já não vale a pena fazer aqui manifestações a favor de ter uma hora. Mas é bem, é a clássica bem da nação. meia. Mas a Hora de Ares é um nome simbólico que nós arranjamos para... Simbólico. Simbólico. Simbologia. Exatamente. Nós tratamos muito o simbólico. Exato. E ficamos na última semana, ficamos com as questões dos elmos e da standardização daquilo que era, no período da República, o soldado romano. Sim, foi isso. Nós estávamos a falar do princípio, eu acho que até se terminou o programa apontando que se calhar, isto poderá ser polémico dizer, mas é o sistema militar romano que leva à standardização dos equipamentos. É um bocado estranho dizer isto quando as pessoas estão à espera num programa que andamos a falar sobre vestuário militar, mas temos que andar um pouco, porque as pessoas nem sempre seguem desde o início os programas anteriores. O vestuário militar nunca anda divorciado do equipamento. Se quando nós temos um soldado vestido para a guerra, obviamente que a questão vestimentária completa-se. Ou seja, ainda hoje, não é? Portanto, é prioritário ter uniformização do equipamento e só depois do uniforme? É prioritária a uniformização do equipamento. Porquê? Porque a roupa em si, obviamente, a túnica romana, que tem o seu próprio nome, eu agora não me recordo, a túnica do legionário poderia ter várias cores, mas tinha uma maneira muito própria de ser feita, que era aqueles tais 2 quadradinhos cozidos. Ou seja, conseguia-se... Vamos ver uma coisa. Se víssemos um grupo alegre de legionários em licença, podiam até estar com túnicas de várias cores, mas percebiam-se que eram legionários, porque traziam uma coisa. Isso se calhar ajuda a perceber. Trazia o símbolo militar. O que é o símbolo militar? É o cinto. O cinto que era usado para separar, primeiro porque a túnica, se nós esticarmos o braço, eu não tenho aqui a margem de manobra, cai como um imenso quadrado que nós temos vestido. Portanto, a túnica, e aliás, deixe-me só fazer este apontamento. Quando um legionário estava de castigo, isto vai até ao Baixo Império, não lhe era permitido, eu estou a dizer num castigo leve, portanto não ia ser sujeito a levar a ser espancado até à morte, na dizimação, não. Estava com um castigo assim mais leve, não lhe era permitido usar o símbolo militar, o cinto. Ficava com a túnica caída para ali abaixo, parecia que andava com 2 lençóis metidos pela cabeça. Não, o símbolo, lá está, um atributo do legionário, podia ter uma túnica preta como a nossa, azul escura, o vermelho não. O vermelho talvez não, por questões de estatuto, talvez fosse um centurião. É preciso começar a pensar se realmente as túnicas vermelhas aí não teriam alguma implicação. Mas brancas, castanhas, ou alvadias, ou fosse o que fosse. Mas o facto que no calçado, porque o calçado fosse a caliga ou a bota militar romana, era claramente um instrumento de uso militar, porque até eram ferradas. Normalmente são ferradas a pregos, que não era muito cómodo, devia escorregar um bocadinho, mas era ferrada a prego por uma razão, que era para durar muito, para grandes marchas. Portanto, quando se visse um grupo de alegres legionários acabados de sair da taberna, ou ir para a taberna, ou para outros sítios menos recomendáveis, não, também faz parte, não é? Distinguiam-se. Quer se queira, quer não se queira, distinguiam-se. Distinguiam-se dos outros que circulavam ou em Roma. Em Roma é um pouco difícil nessa altura, porque andar militares em Roma, até César. Mas em qualquer cidade, ou em qualquer província, ou nas imediações de um acampamento, um castra, conseguiam-se distinguir. Porquê? Porque tinham os atributos que vinham do equipamento. E muitas vezes, e por exemplo em zonas, perdão, em zonas de ocupação, era impensável que um romano não saísse com a sua espada, o seu golado e o puguio, o seu punhal. Para o que desse e viesse.
Podia não levar a couraça, podia não levar o elmo, podia não levar o escudo. Mas ia protegido. Mas ia armado. Ora, isso, logo à partida, está a ver? Quer dizer, a tal questão vestimentária, como hoje em dia, repare uma coisa. Nunca já viu as formações da polícia de choque? Sim. Já viu como é que a polícia de choque hoje em dia, desde há algum tempo, se equipa? Eu vou pôr uma imagem da polícia, polícia de choque e ver até que ponto é que são... Porque a polícia de choque hoje em dia tem que ter um controle. O que é que faz a polícia de choque hoje em dia? A polícia de choque, a polícia de intervenção, faz blocos, faz linhas defensivas para controle da ordem pública contra multidões que não estão organizadas, estão em desordem. Olhar para uma formatura da polícia de choque atualmente e olhar para uma manifestação que está a decorrer, possivelmente não será muito diferente termos uma legião que está formada e um bando de celtas ululantes também na mesma quantidade e com o mesmo entusiasmo do outro lado e que vão atacar exatamente da mesma forma que por vezes nas manifestações, que nem sempre todas fogem à polícia de choque. Eu estou-me a tentar lembrar casos que se vêem, por exemplo, manifestações na Coreia, os coletes amarelos, etc. Aqui não estou a fazer nenhum tipo de julgamento. As pessoas tendem a reagirem, não há reações muito organizadas. Quer dizer, na Coreia já assistia a um avanço sobre a polícia de choque de uma forma muito organizada. Vi num documentário. Portanto, uma carga desorganizada contra uma força organizada que não cede, que não vai desmanchar a formação. E nós estamos a falar de falanges porque, por vezes, a polícia de choque tem a flexibilidade de abrir e fechar também as próprias paredes de escudos. Eles fazem paredes de escudos. Tal como um romano faria com o escudo. E, no entanto, quando vemos um polícia quando esses homens circulam na rua, despojados dos seus capacetes, dos bastões e dos escudos, o que é que eles trazem com eles, invariavelmente? Pelo menos, é raro, a arma, o sidearm, a pistola. Portanto, vamos recuar 2000 anos e vamos pensar que o legionário romano, em zonas relativamente controladas a qualquer momento, em que podem ser, por exemplo, na zona da Judeia, ou em zonas onde eles... ou na Grécia, ou nos próprios territórios ainda italianos que estavam acabados de ser conquistados, portanto, no período das guerras púnicas e tudo isto, o legionário não ia andar a passear fora do acampamento sem estar armado. Portanto, o fator de uniformidade vem pelo armamento. Pergunta-se, há diferenças nas espadas? Não. Elas vão alterar-se. E se calhar a primeira grande alteração que traz, a primeira grande aquisição, podemos dizer que o pílon é a primeira grande... Vamos por ordem. Nós falámos muito do elmo no último programa, porque tinha implicações mais estéticas e, portanto, a proteção que dava em meia dúzia de minutos foi que as pessoas se apercebessem que o elmo vai evoluindo para aumentar a proteção de um soldado de infantaria, que combate tão bem em linha como é capaz de se ver cercado e ainda assim conseguir manter um combate quase fora da formatura. Que era aquilo que eu tentava distinguir, embora sem desmerecer, voltando a referir que não desmerecer o grego. Agora, a necessidade tática, a primeira aquisição é o escudo tipo itálico-celta, o scutum. E nunca mais vai mudar o nome. Porque nós vamos depois ver a evolução do scutum. O scutum que é oblongo e longo, bastante alto. Uma coisa que vai dos 5 aos 8 quilos. Eu já peguei em alguns mais leves, mas era do tipo imperial. Eram reconstituições tipo imperial. O scutum republicano é mais pesado. Mas mesmo que ande na faixa dos 7, 8 quilos, ele tem uma forma até de ser manobrado, que é a pega central não está aposta de maneira vertical, está aposta de maneira horizontal, porque o escudo ele próprio é uma arma. Um scutum atirado, projetado com força contra o adversário, deixa-o completamente tonto. Está feito de maneira a não ser só uma proteção, mas sim também uma arma ofensiva. Conjugado com o uso de espadas curtas. Já tive muitas discussões, não tive discussões, mas observei assim, no período imperial, então com as espadas curtas, o que é que se faz com uma espada de 50 centímetros? Faz-se aquilo que não se consegue fazer com uma espada de 1 metro. É que no momento em que duas formações se compactam uma contra a outra, eu com uma espada de 1 metro não faço nada.
Exato. Ou seja, quando aqueles celtas que falavam vinham para cima de uma formação de legionários romanos, ou mesmo os cartagineses e os gregos tinham outra forma. Mas isso também os fazia, por exemplo, se formos a ver o scutum, o dardo e o pilum, tal sistema que se vai standardizando por trás de uma roupa que não está propriamente toda à mesma cor como as pessoas imaginam. Qual é o processo? Imaginemos que a legião republicana se defronta com uma força que combate ainda no sistema grego, uma falange. No sistema grego, não no sistema grego clássico, mas no sistema grego macedónico. Ou seja, em vez de ter as relativamente pequenas lanças à grega que se manejam pela parte superior do óplos, não, já estamos a falar do sistema macedónico em que eram pequenos óplos, muito mais pequenos, porque o guerreiro macedónico tinha que segurar uma sariça, que tinha cerca de 7 metros, com as duas mãos. Era impossível. Portanto, estamos a falar daquela falange macedónica em que tem lanças que vão de 7 a 4 metros. Vão variando conforme a profundidade da falange. Parece imbatível. Para os romanos não era, porque 7 metros. As de 7 metros não estão à frente. As sariças de 7 metros macedónicas estão nas filas de trás. É para apresentar uma parede de pontas de lança homogénea. Calmamente, num dia de trabalho, uma legião romana, os legionários da frente e depois os de trás, porque eles rodam, descarregam, passa a expressão, os pilam. E o que é que acontece? Os pilões vão cair no meio deles, vão cair nos escudos. Nos escudos eles torcem e deixam cair os escudos. Isso até é mais evidente até contra os celtas. Porque tem os grandes escudos celtas e aquilo eles ficavam sem eles. Porque o dardo cravava e dobrava. Eu ponho uma imagem de um pilo e vai-se perceber que aquela ponta de dardo é de metal mole, é para dobrar. Dobrar, sim. Para dobrar. Ao dobrar, eu não faço nada. Eu não a consigo tirar, não a consigo atirar de volta para o humano. Portanto, eu largo o escudo. A partir daí, desse momento, estou vulnerável. Portanto, estava ainda nos gregos. Eu sou um bocadinho para ali. O Paulo, disciplino. Eu vou assim. Eu ando entre celtas e gregos hoje. Gregos, sistemas. Mas faz sentido explicar. Há diferenças. Porquê? Porque uma legião romana tem que conseguir lidar com dois tipos de ameaça diferentes. Uma ameaça organizada e disciplinada, que é a falange macedónica. Estamos na República. E depois outro tipo de ameaças organizadas, como no caso dos persas. Tem formações até muito mais perigosas, porque são informações organizadas de cavalaria, mas para lá iremos. E aquilo que também não podemos, nós também não podemos entrar numa espécie de discriminação. São celtas, aquilo é tudo ao monte, vão todos pintados azul e todos com o cabelo no ar. Sim, não, eles têm uma forma de combater... Mas um estereótipo. Não é? Tem uma forma de combater sobre o choque. O choque, às primeiras vezes, tinham sucesso porque ninguém sabia lidar muito bem com uma massa de gauleses ou de celtas, ou como quisermos chamar, a vir contra nós. Mas os romanos, aprendiam rápido. Portanto, concluindo na parte de defrontar uma falange macedónica, e o caso da Batalha de Pydna, que eu penso que em 169 a.C., se a data não estiver bem, mais uma vez, confiram e depois põem lá, olha, ao seu ignorante, não foi nesta data. Portanto, agradecemos a correção que eu digo. Nós trabalhamos aqui no trapézio, sem rede. A legião eram legiões ainda do tipo manipular, configura-se em frente às falanges macedónicas. Portanto, o primeiro passo, aproximação. A falange macedónica e a falange grega eram simétricas em dois aspectos. O silêncio. Ou seja, tropas disciplinadas de um lado e do outro. Não temos ali um estardalhaço, passa a expressão, um coloquialismo. Portanto, não temos uma batalha particularmente violenta. Uma das coisas que caracterizava o avanço legionário romano, para além da buzina ou do cornutum, eu já vi um filme, quando vi no Ben-Hur os tambores, ok, Ben-Hur, ups, não, são os instrumentos de sopro, eram instrumentos de sopro. Sim. Vão avançando. Os instrumentos de sopro é unicamente para fazer aquilo que hoje em dia o clarim faz no exército, que é dar ordens. Eu aprendi a pôr a arma ao ombro, a tirar a arma do ombro e a apresentar armas a toques de corneta e clarim. Portanto, isto já nos romanos era para isso que servia o cornutum. Dava o legado, transmitia as ordens aos centuriões e aos óptios e eles
para se fazer ouvir numa legião que ainda era de 4.200 homens, a legião consular. Ainda não estamos nas legiões imperiais de 6.500 homens. Portanto, ainda é uma legião de 4.200 homens, no qual tem um pequeno corpo de cavalaria, que são as turmas. Eu ouvi aí num programa qualquer a chamar batalhões de cavalaria. Não sei onde é que ouvi isto, mas batalhões de cavalaria. Batalhões de cavalaria romanos. Fiquei assim um bocado surpreendido, porque o termo batalhão nem se utiliza para a cavalaria. Só conheço batalhões de cavalaria para a Guerra do Ultramar, porque era para uma uniformização de batalhões de artilharia. Ok. O termo para a cavalaria é esquadrões e é um termo moderno. Mas as turmas, ou as turmas, não confundir com as da escola de cavalaria romana, nesta altura ainda só têm um efeito exploratório e muitas vezes são até, digamos que, grupos de cavalaria que não são propriamente romanos, são auxília, númidas, etc, etc. Então, a aproximação às falanges do tipo macedónica em Pydna, estamos em plena Grécia, portanto é a ocupação da Grécia, ocupação efetiva pelos romanos, enquanto estavam a fazer intervalo entre as guerras púnicas, ou melhor, já teriam acabado. Não, ainda iria haver mais uma, mas os púnicos combatiam muito no esquema macedónico. Aliás, misturavam um bocadinho o sistema macedónico com as tribos, por exemplo, celtibéricas, que eram recrutadas. Sim, eu estava pensando nisso. Exatamente. Preciso ver que os púnicos eram um exército transnacional, tinha muitas maneiras de abordar o campo de batalha, e os romanos tinham que lidar com isso, por isso é que lhes corre mal a Batalha de Canas. Porque confiaram demasiado no sistema manipular e lidaram mal com a situação e são assassinados em Canas. Depois, em Zama, as coisas correm de outra forma. Portanto, rapidamente aprendem a lição. Temos que rever aqui alguma coisa que não correu bem. Agora, no caso de Pydna, Pilum, desarticular, e depois o que é que se limitava a fazer o legionário romano ao chegar à ponta ainda das sariças, das lanças? Afastava-as. Agora, imagine, são centenas de sariças que se vão afastando calmamente e quando chegar ao oponente, ao grego que lá está na frente, ele está a segurar a sariça das duas mãos, deixa cair e tira a espada e não tem hipótese, porque tem um escudo muito pequeno, porque reduziu substancialmente o ópulos clássico para o ópulos macedónico, pela necessidade de segurar a sariça. Ele o que é que vai fazer? Vai levar com o escudo em cheio Mas aqui surge uma questão curiosa que não tem nada a ver, mas que é interessante. Nós idealizamos o soldado grego como um homem que sabe lutar sozinho, muito competente. E eles sozinhos não faziam nada. Pode não ser assim, mas sabe onde a mitologia traz um bocado essa ideia do herói grego que sozinho... Mas que herói grego é que estamos a falar? Estamos a falar de Heitor e Aquiles, estamos a falar dos micénicos, ou seja, de uma mitologia, de um mundo que para os próprios gregos clássicos é uma mitologia para eles próprios. Sim. Aquela duelo entre Heitor e Aquiles, que depois foi arrastar o corpo do outro à volta da cidade de Troia. Pois, isso eram os combates individuais e heróicos dos períodos pré-clássicos. Agora aqui não. Eles sozinhos não faziam... Não quer dizer, não faziam, porque não estavam preparados exatamente, não houve essa... Os romanos, desde o início, tiveram que perceber que o soldado romano, e ainda estamos a falar de cidadãos, até a reforma de Mário, não ia toda a gente combater nas legiões. Como eu disse, eram 4 inicialmente, mas isso eram as 4 legiões consulares, mas quando era preciso fazia-se recrutamento e reforçava-se as legiões consulares. Houve muita necessidade, então, com as guerras com Cartago, não era só com 4 legiões que se lá ia. Mas no caso de Pydna, aliás, há uma descrição. Eu penso que é não sei quem a fez, já ali, de um grego que esteve na Batalha de Pydna e ficou chocadíssimo. Porquê? Ficou horrorizado. Eu acho que num programa disse que as batalhas, os combates entre os gregos eram relativamente pouco chocantes, eram feridas de ponta de lança, pronto. Toques de lança. Às vezes até nem eram mortais. O que é que os romanos levam para Pydna? Eles tinham, relativamente há pouco tempo, tinham trocado pela experiência da ocupação da Península Ibérica, que desde cedo ocuparam aqui a Península Ibérica, até por questões também de envolvimento estratégico ao Império Cartaginês. Não vinham só cá para combater os celtibérios, mas também já se sabia que havia aqui mais-valias como as minas. Portanto, a Península Ibérica não era um ermo
Sabia-se das valias económicas que representava a Península Ibérica e que tinha civilizações perfeitamente definidas, tinha estratos civilizacionais e militares perfeitamente definidos, celtibérios, toda aquela série de etnias e povos que estavam aqui, galaicos, lusitanos, por aí fora, todos tinham estruturas e todos pensámos, eles andavam com peles e andavam com cabelo comprido. Nada disso, esqueçam, podemos falar sobre isso cá com mais detalhe noutro contexto. E há uma coisa que os romanos, quando chegam cá e adquirem, que é o Gladius Hispaniensis. Ou seja, trocam os Xifa aos gregos, que eram relativamente finos e não muito eficientes, ou frágeis ou muito pequenos, pelo Gladius Hispaniensis. Não é falcata. Sim. Aí é que está. Também se pensa, eles só usavam falcatas. Não. Falcata até uma importação grega para o mundo ibérico. Agora, o Gladius Hispaniensis é uma espada, cerca de 50 cm de lâmina, há quem chama língua de carpa, portanto, com uma lâmina que faz um ligeiro enlinguado, metalurgicamente avançada e que servia para duas coisas. É que o Xiphos era muito bom para espetar, mas a constituição da lâmina era um pouco fina, não era muito bom para cortar. Os romanos vão adaptar o Gladius Hispaniensis para o seu uso e é uma espada que, apesar de curta, tem o comprimento suficiente para golpear e para cortar. Ora bem, isto tudo aqui à volta. O pilon era diferente em Pina, não, o pilon já era o pilon standard. Portanto, chegava lá, batia, espetava no desgraçado, matava, porque entrava ali até meio, até ao encaixe de madeira, se espetava no escudo, entortava, e depois os que sobravam ficavam à mercê de quê? De ver, isto agora com o Gladius Hispaniensis, de ver uma massa de soldados romanos, ao qual só se vê os olhos, pelo resto é elmo, é um escudo grande, as pinturas podiam ser muitas, também há muitas interpretações, presume-se que havia cores diferentes para diferenciar as cortes, por exemplo, vermelhos, verdes, amarelos, e depois seriam pintadas, aparece muitas vezes os nossos ilustradores, bons ilustradores, volto a referir, podia surgir, há sempre aquela ideia dos raios e das asas, isso é um convencionalismo do período imperial. Sim. Mas o que poderia haver era, por exemplo, nas legiões consulares, que eram representadas pelo urso, pelo javali, pela águia, etc., por animais, a pintura de animais que corresponderiam à legião ou à coorte, ou etc. Portanto, algumas representações pictóricas. Na dúvida, até podia nem haver nada pintado no escudo, a não ser a cor. Isso é uma coisa que, na dúvida, pelo menos a cor, existia uma cor que era diferenciava, por vezes, a própria coorte ou o manípulo um do outro. E depois eles chegavam ao contacto com o desgraçado macedónico que lá estava, do grego, davam-lhe uma pancada com o escudo e enfiavam-lhe com o gládio ou davam um golpe. Então, na descrição que eu li pós-batalha de Pydna, esse grego estava chocadíssimo. Porquê? Porque quando os legionários chegaram ao contacto com os gregos, foi a talhar. Ele disse que não se lembrava de ver cabeças e braços espalhados pelo campo de batalha, que era uma coisa que o chocou imenso. Portanto, o Gladius Hispaniensis, eu já cheguei a ler um artigo em que dizia, uma revista inglesa da especialidade, em que dizia que a verdadeira arma, a verdadeira revolução naquela altura, já não seria o pilo nem o escudo, mas o Gladius Hispaniensis, a eficiência de ter uma arma curta, mas que cortava como espetava. E que, assim, que funcionava muito bem juntamente com o escudo. Ou seja, os romanos na República criam aquilo que hoje em dia nós chamamos de um sistema de armas integrado. E as pessoas, estas horas, continuam a dizer que isto tem a ver com o vestuário militar. Faz parte do contexto do vestuário militar. Continuamos a ter. Agora, o que nós temos é túnicas. Eles continuam a vestir as suas túnicas. Nesta altura, em Pydna, por exemplo, o exemplo que eu estou a dar, ou em Pydna, ou nas guerras púnicas, temos legionários, os mais abastados, ou que estão a cumprir determinadas funções como auxiliar e que têm as cotas de malha também de importação celta. Sim. E temos os outros legionários que estão com o pectoral. Mas isso não... As túnicas que normalmente estão associadas ainda a serem curtas, até meio da perna, mas também não é como algumas ilustrações que eu já vi que aquilo parecia uma mini saia. Um exagero.
Não, a roupa militar romana vai descendo até, quando chega ao Baixo Império, ao século IV da nossa era, a túnica romana está nos joelhos. E as calças é a norma. Nesta altura ainda não é norma, mas, se for preciso, abrigam-se. Sim. Portanto, aqui é muito difícil de falar de um vestuário militar uniformizado. Há um vestuário militar de acordo com a necessidade. Sim, mas já se começa mas está por baixo de uma padronização. Já se começa a ver um padrão que anteriormente não existia. Portanto. E aquilo que eu refiro para o período republicano é o que vai entrar para o período imperial. Agora, tecnologicamente, os dados estão lançados. Os dados estão lançados até as pessoas. Isto até é uma expressão. Tem a ver. Os dados estão lançados. Temos o legionário da República, é o legionário que vai dar até ao Baixo Império. O que vai variar é o equipamento. E, por vezes, as táticas de combate. A legião vai crescer. A legião vai passar de a legião consular, a legião republicana, com a reforma de Mário, e depois, mais à frente, depois do período mariano, e com a entrada do primeiro imperador, Otávio, a legião vai crescer para unidades perfeitamente autónomas de 4.500 para 6.200 a 6.500 homens. É praticamente... Vamos ter uma legião, é uma unidade completamente autónoma, que tem os seus ferreiros, tem quase os seus sistemas de fabrico internos, reparação de escudos, etc, etc, etc. Em 110 a.C., isto aqui para entrar na reta final nós pedimos desculpa, mas é difícil sair dos romanos assim com muita facilidade, porque são eles... Foram muitas alterações e Mas também é difícil não considerar que o sistema militar romano é o sistema militar que ainda hoje pode perdurar em determinados aspectos conceptuais. Sim. Não é? Em 110 a.C., com Mário, depois das guerras, no período em que há a guerra civil na República entre Mário e Sila, ou Sula, porque ambos são aclamados como ditadores. E o conceito de ditador, isto teve a ver com uma guerra civil que decorre em Roma ao mesmo tempo que Roma é invadida pelo norte por vários povos germânicos, como os cimbros e os teutões. Portanto, há que responder a várias ameaças, porque Roma era ameaça, além dos conflitos internos que começa a ter, porque a estrutura de poder aponta nisso. Sim, era Roma. Era Roma. As lutas internas. Então, nesse período de Mário e Sila, digamos que é a primeira grande guerra civil. Existiram outras antes. Existiram outros problemas antes internos. Nós não estamos a dar a história de Roma, não temos tempo. Sim. Mas o que é que se apresenta a Mário, ao general, em 110 a.C.? Tem uma guerra civil, tem a necessidade de consolidar conquistas que se vão processando na zona mediterrânea e tem uma invasão que lhe vem pelo norte em grande escala dos cimbros e dos teutões. E mais um ou dois povos que agora não me recordo. Ora bom, o que é que as reformas militares de Mário trazem? As reformas militares de Mário trazem é que o recrutamento deixa de ser censitário. Até Mário, ou até pouco antes de Mário, continuavam a ir para a guerra os cidadãos romanos com posses. As legiões consulares eram constituídas por, digamos assim, pelo cidadão romano com posses para adquirir o seu equipamento. Eu estou a simplificar isto. Sim. É mais complexo. Daí as ordens se manterem, não a primeira à quinta ordem do início, mas aquelas 3 ordens dos Astata e dos príncipes dos Teriari se manterem, porque muitas vezes também tinha a ver com a capacidade de aquisição do próprio legionário. E também da capacidade de resposta das fábricas, que ao mesmo tempo das fábricas, que fabricavam, passa a redundância, o material que era necessário para o legionário. O problema estava no manpower, nos recursos humanos. Porque os mais pobres, ou outras situações dentro da sociedade romana em que havia cidadania, mas que não havia a capacidade de entrar na guerra, não eram chamados ou não podiam acorrer ao recrutamento. O que é que Mário faz? Mário vai democratizar o acesso à legião. Ou seja, os mais pobres, e eu quando digo mais pobres, não estou a fazer julgamentos sociais, passam a ser mobilizáveis para a guerra. E o que é que isso implica? Implica
que Mário vai introduzir a uniformização do material. Deixámos de ter pectorales, deixámos de ter 2 tipos ou 3 ou 4 de pílon, deixámos de ter não sei quantos modelos de elmo e até, por vezes, o scutum não varia muito. Mas ele uniformiza tudo. A pergunta que o Paulo poderia... E as cores das túnicas? Sim. Poderia chegar ao ponto de uniformizar e as para branco. Sim. Posso estar aqui a dizer um enorme disparate. Agora, o que é que acontece? Quem é que, se até Mário, o legionário, o cidadão romano que vai para a guerra pagava o seu equipamento, agora a partir de Mário, o que é que ele institucionaliza? Ele recruta quem é que fornece o material ao legionário? É o Estado. Só os equestres, ou seja, os legados, portanto, os oficiais de alta patente, aqueles que estão a fazer o cursus honorum, ou seja, que vão cumprir o serviço militar até para acelerar o seu caminho para o Senado, esses pagam do seu bolso. Agora, o legionário, desde o centurião até o legionário corrente, primeiro deixa ver triários, prínceps e triários, e astatis. Não. Legionários, ponta a ponta. E que sobem na carreira. Temos alguém que entra aos 17 anos como legionário e aos 30 é um centurião. Exatamente. Até aos 35 pode ser um primus pilos, que é o centurião principal de uma legião. E o equipamento é o mesmo. Montefortino, cota de malha, o scutum, que passa a ter determinado tipo de desenhos, porque as legiões aumentaram. Desta vez já não estamos a falar em 4 legiões, nem 5, nem 6. Começam a ser numeradas desde há muito tempo, a prima, a segunda, até haver 24 legiões, ou mais, com nomes. Agora vou remeter aqui para a legião mais conhecida aqui da Península Ibérica, que é a 7ª Gémina, que é a legião que fica aqui a fazer guarnição na Península Ibérica. Não é? Por isso, hoje terminamos este programa referindo que o grande momento daquilo que é a legião tal que nós conhecemos é com as reformas de Mário em 110 a.C. Uniformização. Então aqui podemos dizer que está um standard criado, ou um modelo de standardização assumido por quem? Não pelo cidadão, mas pelo Estado. Pelo Estado, sim. Por Roma, Estado. Vamos dizer outra vez, não estamos a falar de um país, não estamos a falar de uma nação, estamos a falar de um Estado. Roma, Estado. E esta uniformização não é só para as tropas da Itália, é para todo o Império. Lentamente vai-se criando essa uniformização para responder a novos tipos de ameaças. Certo? Portanto, isto hoje ainda continuamos, Jesus, com Roma, mas é curioso porque a partir desse momento o Estado assume a uniformização e com o passar, passaram quantos anos? Quantos séculos é que já passaram? 300 anos. 300 anos, pelo menos desde 503 a 110. É um processo, como eu disse, isto nunca é um processo, digamos assim, começamos em 503 com Falanges e estamos em 110 com as legiões, tais como elas vão ser dali durante muito tempo. Ajuda a desmistificar aquela ideia de que, desde que Roma é Roma, toda a gente anda de igual e... Não, é um processo. Não, é um processo. E quem diz Roma, vamos ter outras realidades que estão mais à frente. A Idade Média e o Renascimento também vão-nos trazer um bocadinho essas acessões da uniformização. Há uniformização? Não, mas há simbologias. Mas isso será para outras incursões. Portanto, hoje ficamos pelo Mário. Mário, um grande abraço. Grande Mário, que pôs ali as legiões a funcionar, tal como nós as conhecemos. Tal como nós as conhecemos, naquilo que nós imaginamos. E que ainda tem influência nos dias de hoje. Tem. Portanto, nada é por acaso. É verdade. E ficamos por aqui hoje, não é? Paulo, sempre a considerá-lo. Igualmente, Sérgio. E se calhar é melhor dizer... Acho que é sim, é verdade. Lembra... Sininho, subscrever sininho, eu gosto de sininho. Sininho e deixar gosto. E partilhar com amigos. Partilhar. Partilhem e divulguem. Sim. E divulguem. Nós agradecemos. Exatamente. Nós somos simpáticos. Parecemos 2 urubus, mas não somos. Exatamente. Mais uma vez, sempre a considerar. Igualmente. E não é para cortar isto. Não é para cortar. É para manter. Até à próxima. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.